Essas matemáticas. Vamos aprender hoje a fazer cálculo do valor de um termo desconhecido. Aula muito importante, ela dá início aí às nossas novas matérias para o nosso segundo bimestre. E ela é um tipo de matéria que vai ajudar você a calcular expressões a partir de enunciados de questões. Então, se você entende essa matéria completamente, você vai conseguir resolver os enunciados sem errar o cálculo. Então, a partir de agora, temos bastante atenção. Nossa agenda de segunda-feira, temos matemática, caderno, livro, português, caderno, livro. Nossa live às 10 horas, vamos testar um novo aplicativo, Google Meet. Esperamos que não tenha interferências, que vocês possam ficar em lugares silenciosos, que não possam atrapalhar a nossa aula, o som. Não liguem ventiladores, não liguem televisão, não liguem rádios, só usem o celular, o smartphone. Se tiver algum ventilador ligado, causa interferência no som, o vento atrapalha no áudio. Se estiver perto de luzes de janela que possuem muita claridade, fechem as janelas. Então tudo isso parece simples, mas atrapalha se tudo isso estiver ao mesmo tempo. Porque quando a gente começa a live, tem um com a luz muito forte da luz do quarto, tem outro com o ventilador ligado, tem outro com a televisão ligado, tem outro com pessoas conversando próximo. Então, são esse tipo de coisa que atrapalha o início da aula, né, para a gente ter mais fluência na nossa correção das atividades e tirar dúvidas. Então, vamos nos atentar a ter esses cuidados, né? E sem mais enrolação, vamos começar a nossa aula de matemática. Sentenças matemáticas, cálculo do valor de um termo desconhecido. Como você faz um cálculo do valor de um termo desconhecido? Você tem 20 vezes um valor que você não sabe qual é, igual a 180. Como eu calculo esse termo desconhecido? Não de cabeça, mas sim através de cálculos. Porque eu poderia fazer de cabeça aqui, né? Vocês também com certeza conseguem fazer de cabeça. Mas aqui é a base para você aprender a fazer um cálculo maior. Imagine se fosse uma expressão numérica maior para fazer de cabeça, você não faria. Então, se você aprender essa base de calcular corretamente, assim, um cálculo pequeno, você também fará com um cálculo grande. Continuando, 20 vezes, agora eu vou substituir o meu símbolo de interrogação, que era aquele lá de cima, por A, igual a 180. Lembrando que eu só substituí esse meu símbolo que estava lá em cima por A, porque eu acho que fica mais fácil de você visualizar e entender falando A. Não falando ponto de interrogação, mas falando a letra A, que você não sabe a resposta qual é. Então fica 20 vezes A igual a 180. A, então o que eu fiz? Eu peguei o A, que é o que eu quero descobrir, e coloquei ele no início da minha expressão. Se ele está no início da minha expressão, então quer dizer que a minha igualdade está depois do A. Então eu tenho que colocar a igualdade aqui. Coloquei a igualdade. O que significa? Significa que na matemática, quando eu tenho uma expressão numérica desse jeito, desse modelo, dessa igualdade para a minha esquerda, não importa o cálculo que tenha, se ele passar dessa minha igualdade para a direita, ele muda de sinal. Vou dar um exemplo. Da minha igualdade para a esquerda, se eu tiver sinais que possuem conta de mais, quando eu passar da igualdade para a direita, ele fica com conta de menos. Se aqui eu tenho conta de vezes, passou para essa minha igualdade com conta de dividir. Entendido? Então vamos lá. A é igual a 180. Está depois da igualdade ou antes da igualdade? Depois da igualdade. Então eu não vou mexer em nenhum sinal dele, porque eu não troquei de lugar. Então eu boto o 180 aqui, depois da igualdade, sem mexer nele. Não preciso mexer nele. Repetindo mais uma vez. Por que eu não preciso mexer? Porque ele já está depois da igualdade. Então fica 180. Agora o 20. Como é que eu faço com o 20? O 20 ele está antes da igualdade. Não é verdade? Se ele está antes da igualdade aqui, e a minha conta aqui é de vezes, se eu tenho 20, se ele passar da igualdade, ele fica com que valor? De um cálculo de menos. Ou dividir 180 dividido por 20. E agora ficou fácil, né?
180 dividido por 20, você arma a conta. A igual a 180 dividido por 20. Cálculo de primário. Corta 0, 18 dividido por 2. Professor, por que o senhor cortou 0? Porque todo cálculo que tem bases em que os zeros tem em cima e tem embaixo, eu corto um zero com um zero. A resposta dá 18 dividido por 2, que é igual a 9. Mas eu não corto aqui todos os zeros. Eu corto o tanto de zero que eu corto no de cima, eu corto no de baixo. Se aqui tiver 2 zeros, eu corto aqui. Se tiver 2 zeros, os 2 zeros. Mas se aqui eu tenho só um zero e aqui eu tenho 2 zeros, eu não posso cortar os 2 zeros com um zero. Eu só corto o tanto de zero com o tanto de zero. Então, essa resposta é 9. Então, nosso A é 9. Vamos calcular aqui. 20 vezes 9 igual a 180. Vamos dar outro exemplo aqui. Calcule o valor de um termo desconhecido de z mais 6 é igual a 10. Qual será o valor de z? Você pode dizer para mim assim, professor, eu sei de cabeça é isso. Com certeza eu entendo. Até eu sei de cabeça também fazer. Mas o grande problema é porque não vai ser contas tão simples assim, é uma expressão pequenininha. E se você for fazer de cabeça toda a expressão quando aparecer, você vai acabar causando erros, porque você não seguiu a regra. Então vamos começar. Z, eu começo com Z por quê? Porque sempre que eu quero descobrir a letra desconhecida, eu coloco ela como primeira. Sempre eu vou fazer isso. No passado eu não coloquei o A aqui, agora eu coloquei o Z. Z, depois eu boto o quê? O igual. Z é igual a... Eu vou usar aqui o número. Sempre os que já estão depois da igualdade. Quem está depois da igualdade? 10. Menos. Por que menos? Porque eu vou usar o 6. O 6 vai passar para cá. Só que por 6 passar para cá, ele está passando depois da minha igualdade. Se ele é mais, ele vai virar menos. Então fica 10 menos 6. Então Z é igual a 10 menos 6, 4. Outro exemplo, agora eu tenho um exemplo com P. P dividido por 4 é igual a 20. O que é que eu faço? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. O que é que eu faço? Quem disse que você primeiro pega o P e isola ele, falou certo. Você pega o P e isola. Bota logo a letra desconhecida. Não importa qual letra seja, você bota a primeira letra desconhecida no canto. P igual. Quem está depois da minha igualdade? O 20. Então, eu vou trabalhar com 20. 20 vezes 4. Professor, onde apareceu esse vezes que eu não sei? Dividido, passou da igualdade, virou vezes o 4. Então, P é igual a 80. Ok? Não é difícil. Só preciso de um pouco de atenção. Coloquei algumas questões aqui no finalzinho daqui, nossa atividade no caderno. Só 4 itens, né? Para vocês praticarem um pouquinho. Então, façam com cuidado para não errar. Não tentem fazer de cabeça. E mandem depois para mim a fotinha no caderno para poder eu corrigir. Ok? Tchau, até amanhã. Até amanhã para nossa aula de novo de matemática. E nossa aula de história, que vai ser uma revisãozinha de história sobre o conteúdo. Até amanhã. Tchau.